Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um projeto que está gerando uma grande polêmica que visa mudar a estrutura da jornada de trabalho no nosso país, que sairia de 6 dias de trabalho com 1 dia de descanso por semana para 4 dias de trabalho com 3 dias de descanso por semana. Isso está gerando uma grande polêmica, uma discussão política em torno disso. Eu, como economista, estudante de economia, eu vou me atentar aos números, aos dados, à informação mais científica, e a partir das informações que você vai ter acesso no nosso conteúdo de hoje, dos dados, de todos os números, você vai perceber, cara, que essa mudança mexe não só com a parte da nossa economia, mas também com a relação do ser humano com o trabalho, as relações interpessoais, com a estrutura da nossa sociedade. E, principalmente, existe uma agenda em torno desse assunto. Já está debruçado em cima desse assunto há muito tempo, que já rodou testes no mundo inteiro, já rodou esse teste aqui no nosso país, já tem dados, já tem números, e você vai perceber que toda essa agenda global visa o quê, hein? Visa substituir a matriz da força de trabalho. Ao invés de ser o ser humano, eles estão acelerando esse processo para tirar o ser humano da jogada e colocar cada vez as máquinas para trabalharem no lugar do ser humano. E esse projeto de trabalhar 4 dias por semana tende a acelerar esse processo. Fica comigo até o final do nosso conteúdo, não saia no meio do conteúdo, porque o conteúdo de hoje está simplesmente imperdível e você vai perceber como tudo isso já está impactando a nossa mesa e vai impactar ainda mais no futuro. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu vou fazer como eu faço sempre, eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já conhece o nosso trabalho, é um inscrito no canal, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, já deixou o like antes mesmo do conteúdo começar, na verdade. Agora, se você caiu de paraquedas aqui no canal, não precisa dar like. Segura a sua mãozinha, acompanhe o conteúdo até o final. Se você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você em algum momento, aí sim faz total sentido você deixar o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também e ativar o sininho. Olha essa matéria que saiu aqui na Infomoney, o fim da escala de trabalho 6x1. PEC pode atingir o número de assinaturas nessa semana, diz a deputada, que é a Érica Hilton, a deputada do PSOL por São Paulo. Ela que é a autora da proposta, ainda não é uma PEC, tá? Porque para ter PEC precisa passar pelo Congresso e está no Congresso nesse exato momento. Já tem assinaturas, inclusive tem 134 assinaturas a favor desse projeto, que precisa de 171 assinaturas para ser aprovado, para se transformar em uma PEC que vai passar por votação também na Câmara dos Deputados e também no Senado, para depois ir para a presidência da República e esse projeto no futuro se tornar lei. Mas isso aqui, segundo a própria autora, que acredita que as chances de aprovação dessa PEC nesse momento são muito baixas. E o que disse a deputada sobre esse projeto? O que incentivou ela a criar esse projeto? Segundo ela, o modelo de trabalho que nós temos hoje no Brasil é um modelo extremamente exploratório. O trabalhador não tem a oportunidade de estudar, de se aperfeiçoar, de se qualificar profissionalmente para mudar de carreira, por exemplo. E que, segundo ela, é uma escala de trabalho que só atende ao interesse do empresário e do empregador, sucateando e vulnerabilizando e precarizando a vida do trabalhador em nosso país. Eu já gostaria de saber a sua opinião logo aqui no meio do nosso conteúdo, se você acha que isso aqui é a realidade, se realmente essa escala de trabalho é extremamente exploratória, se só visa beneficiar o empregador e o empresário em detrimento dos funcionários. Você acredita nisso? Deixa aqui a sua opinião no campo dos comentários para dar corpo para o nosso bate-papo. Bom, eu preparei um gráfico aqui para você entender como é que funciona hoje a jornada de trabalho no nosso país e o que seria impactado, o que seria mudado com essa nova proposta. Hoje funciona da seguinte forma: o trabalhador na CLT, por lei, ele pode trabalhar no máximo aqui 6 dias por semana, 8 horas por dia de trabalho e 44 horas semanais, e tem direito a 1 dia de descanso segundo a CLT. E esse daqui é um modelo que predomina no nosso país hoje. Praticamente todos os setores utilizam esse modelo: o comércio, setor de serviço, restaurantes, supermercados, farmácias, onde as pessoas trabalham no horário convencional de 8 às 5 ou de 9 às 6 e no sábado trabalha ali até meio-dia para fechar as 44 horas semanais. E como é que seria esse novo projeto? Esse novo projeto seria dessa seguinte forma: trabalharia com o modelo 100-80-100, ou seja, 100% do salário, trabalhando 80% do tempo,
mas tendo também 100% da responsabilidade com as metas, com os objetivos, com a produtividade. Com isso, teria uma redução de 6 dias por semana para 4 dias por semana, ou seja, trabalharia de segunda a quinta, respeitando a carga horária de 8 horas por dia de trabalho, mas tendo aqui 36 horas de trabalho por semana e teria 3 dias de descanso, que descansaria sexta, sábado e domingo no modelo convencional tradicional. E qual é a justificativa para a implementação desse novo sistema? A justificativa é a maior produtividade do trabalhador e também melhorias na saúde do trabalhador. Mas de onde eles tiram essas ideias de que isso aqui realmente pode melhorar a produtividade e a saúde do trabalhador? Eles estão tirando isso aqui de um projeto que já rodou um piloto, um teste no nosso país, um projeto global chamado 4-Day Week Global, ou seja, semana de 4 dias de trabalho, que é uma iniciativa de uma agenda global que já está mudando essa estrutura, essa jornada de trabalho em vários países aqui do nosso planeta, e agora eles estão visando colocar e implementar essa agenda aqui no nosso país, como você pode ver no estudo que eu vou te apresentar agora. Nesse site chamado 4dayweekbrasil.com, que é o site oficial desse projeto de semana de 4 dias de trabalho, que já está cooptando empresas para participar do segundo piloto da semana de 4 dias de trabalho no Brasil. Ou seja, já rodou um primeiro piloto durante 6 meses, 21 empresas mudaram a sua jornada de trabalho para 4 dias de trabalho na semana. Muitas informações importantes saíram dessa pesquisa. Agora eles estão fazendo uma segunda rodada de testes para ter mais dados e mais números para apresentar. Mas o fato é que isso já está rodando em vários países da Europa. Por exemplo, em Portugal, várias empresas adotaram a jornada de trabalho de 4 dias por semana, já está rodando lá. E em outros países da Europa, e a tendência é implementar esse programa aqui no nosso país também. Nesse PDF tem o estudo completo, inclusive eu vou deixar o link na descrição aqui do nosso conteúdo para você ter acesso a todas essas informações, para você baixar esse PDF, para ter acesso aos números, para entender de fato como que funcionou o primeiro piloto da semana de 4 dias de trabalho no nosso país durante agora o ano de 2024. Vou trazer aqui para você o ponto forte, ponto positivo, os pontos negativos também que tem disso aqui, então preste atenção nesses números aqui. Bom, primeiramente a gente precisa ver a amostra, né? Quantas empresas participaram desse projeto, quantas pessoas, quantos colaboradores participaram desse projeto. O estudo mostra para a gente que apenas 21 empresas participaram no projeto, sendo que apenas 19 finalizaram o projeto, porque as empresas do Rio Grande do Sul tiveram problemas por conta das enchentes e elas tiveram que abortar o experimento, restando apenas 19 empresas que fizeram o processo até o final, os 6 meses completos, implementando a semana de 4 dias de trabalho. E ao todo, então, foram 19 empresas e 252 colaboradores. O primeiro ponto importante aqui é a quantidade de empresas, de pessoas que participaram do projeto. Pouca gente, uma amostra muito pequena, realmente precisa de mais empresas, precisa de estressar mais, precisa ter mais testes para saber de fato se isso é algo positivo ou negativo. Mas a gente tem apenas essa amostra aqui, então vamos entender essa amostra, o que diz. Será que isso foi bom para os trabalhadores? Será que foi bom para as empresas também? Bom, de uma maneira geral, foi extremamente positivo. Aqui, ó, os cargos, as pessoas que estão em cargo de liderança, na média, disseram que 88% aprovaram o projeto, sendo que 67% que deram nota 9 e 10, 22% nota 7 e 8. Essas foram as pessoas do cargo de liderança, mas todos os outros funcionários, ó, também de uma maneira geral gostaram muito. 76% deram nota 9 e 10, 18% deram nota 7 e 8 e de uma maneira geral, 97% das pessoas gostaram muito do projeto e elas gostariam que a semana de 4 dias continuasse na empresa. Bom, uma coisa são os funcionários gostarem e acharem que tem que implementar. Agora, outra coisa são os donos das empresas. Será que isso foi positivo para a empresa também? Bom, de uma maneira geral, a satisfação com o trabalho foi de 84,4%, ou seja, muito positivo. Aqui mostra o impacto no trabalho, o impacto no bem-estar das pessoas, o impacto na saúde e também o impacto social. Todos esses aqui mostraram impacto positivo. No impacto no trabalho, 56% disseram que tiveram a melhoria na execução dos projetos, 52% melhoria na capacidade de cumprir prazos, 80% melhoria na criatividade e na inovação e 60% melhoria no engajamento no trabalho. E os outros impactos também no bem-estar,
né, 87% tiveram mais energia para a realização das tarefas, 14% tiveram uma redução de estresse no trabalho, 45% tiveram a redução do desgaste no final do dia, ou seja, se sentiram mais revigorado no final do dia, e 30% das pessoas disseram ter uma redução na ansiedade semanal, ou seja, impacto no bem-estar, impacto também na saúde, dando ênfase aqui nas pessoas que conseguiram realizar exercício por pelo menos 3 vezes na semana. 43% dos entrevistados disseram que conseguiram melhorar na sua rotina de exercício na semana. E o impacto social também dando ênfase à melhoria na relação do empregado com o gestor, com o líder na empresa, ou seja, gerando também impactos extremamente positivos para a empresa. 90% das pessoas tiveram maior colaboração. E as empresas que participaram desse projeto, será que elas vão manter a semana de 4 dias? Bom, o impacto foi muito positivo. 46% das empresas disseram que vão manter permanentemente a semana de 4 dias de trabalho. 38% das empresas disseram que vão estender o piloto, ou seja, vão ficar mais tempo com o piloto testando aqui essa semana de 4 dias de trabalho. Ou seja, de uma maneira geral, o impacto foi positivo para as empresas e também para os empregadores. Mas como eu falei, ainda é uma amostra muito pequena, a gente precisa de mais testes para ter uma amostra maior, uma quantidade maior de pessoas aderindo e testando. Eu já gostaria de saber a sua opinião. Você acha que é positivo trabalhar apenas 4 dias na semana e descansar 3 dias? Mas o maior problema desse projeto não é a semana de 4 dias de trabalho. O maior problema é a CLT, que engessa um modelo e meio que obriga todas as outras empresas a se adequarem a esse modelo, não dando liberdade nem para o empregador e nem para o empregado. Até porque vários setores aqui da nossa economia vão passar por muitos problemas se essa semana de 4 dias ela realmente for implementada, como por exemplo, restaurante, que precisa estar aberto praticamente todos os dias para servir a nossa sociedade com a comida, né, com o serviço de alimentação. Porém, a partir de agora, vai ter que quase que dobrar o seu efetivo para manter as portas abertas. Ou seja, o custo para o restaurante vai aumentar e muito e, obviamente, o restaurante vai ter que repassar esse custo no preço dos pratos, no preço do seu serviço. E o custo desse serviço e de vários outros serviços e vários outros produtos e outros setores da nossa sociedade, da nossa economia, o preço disso tudo tende a aumentar. A não ser que as empresas comecem a substituir a mão de obra do ser humano e colocar mais as máquinas para fazer o trabalho, que é exatamente o que está acontecendo hoje e é esse o grande risco e, de repente, esse é o grande objetivo dessa agenda global. Olha essa matéria que o economista deu uma entrevista para o UOL, o que ele disse que é também o que eu acredito e segundo os estudos que a gente acompanhou, mostra que o fim da jornada 6x1 pode gerar esse problema aqui. O que diz o economista? O fim da jornada de 6x1 resultará na troca de pessoas por máquinas. Abre aspas para o economista. Basta ver o que aconteceu ao redor do mundo. As pessoas dizem, mas a Europa tem o sistema 4x3. Sim, tem, mas não deu certo. Prejudicou a economia onde foi implementado. Até tem uma tese de um aluno de doutorado que olha a reforma feita em Portugal em 1996 e eles veem a mesma coisa. Lá, a jornada de trabalho foi reduzida de 44 horas para pouco menos de 40 horas semanais. E as empresas venderam menos, contrataram menos. A cada 1 ponto de redução da jornada de trabalho, teve um aumento de 1 ponto percentual na automação, ou seja, máquinas trabalhando. Ou seja, os empresários trocaram pessoas por máquinas para evitar esses custos, gerando exatamente o movimento que a gente falou no início do nosso bate-papo, que é uma agenda desenvolvida para trocar a matriz de força de trabalho do nosso planeta, tirar o ser humano da jogada e colocar as máquinas para fazer esse trabalho. Será que isso vai dar certo? Será que isso é uma boa? O que isso pode proporcionar para a nossa humanidade, hein? Bom, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só trouxe alguns elementos. Eu dei o start. A gente vai dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui embaixo no campo dos comentários. Deixa a sua opinião. Eu quero saber o que você acha disso tudo. Se você é a favor, se você é contra. Deixa o seu feedback de acordo com o seu ponto de vista, que é muito importante para dar corpo aqui para o nosso bate-papo. Se você curtiu o nosso conteúdo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão. Um grande abraço. A gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.